Agora por meio do pastor Newton Batista. Por gentileza, pastor, suba aqui. Os pastores, vamos nos acomodando e vamos ouvir esta segunda palavra desta manhã. Aleluia. Vamos receber mais de Deus, porque depois vira o almoço, a tarde é livre, aí a gente volta só à noite. Então vamos receber mais de Deus nesta manhã. Pastor Newton Batista está entre os veteranos, não é? E pastor Newton é pastor de nossa igreja em Jaçanã, zona norte da capital de São Paulo. É o nosso superintendente regional, Sudeste 1, e vai nos falar sobre o pastor como conselheiro e como intermediador de conflitos. Nós precisamos ser lembrados e ensinados por Deus neste desafio que temos, neste papel que temos em nosso ministério. Estenda suas mãos para cá, por favor. Da mesma forma, vamos abençoar pastor Newton da parte do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, que tem se colocado diante do Senhor e recebeu do Senhor a mensagem, a palavra. E nós precisamos, neste momento, a tua unção sobre ele para comunicar esta revelação. E nós também precisamos da ação do teu Espírito em nós. Senhor, venha ungir, untar o nosso coração para receber esta palavra e que ela cresça em nós. Abençoa o teu servo com a tua graça. É assim que oramos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Falar o que aqui, hein? Eu vou ler, nós vamos ler primeiro, vamos ler. Pastor Onésio, o que o senhor fez comigo? Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4. É o texto base que nós vamos estar falando com vocês aqui. Ouça ou ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto que Deus colocou no meu coração está diante desse verdadeiro clérigo. Só tem uma palavra capaz de explicar ou definir esse momento: graça. Graça. E é nela que eu estou confiando. Falar a vocês já é difícil. E falar depois do pastor Marco, então, multiplicou. Mas eu estou aqui. Estou aqui. Agora, estou aqui contendo literalmente o meu tremor e o meu temor. Mas eu estou aqui agora é pedir que o céu se abra
e os olhos do seu coração, os olhos do homem interior, também se abra, e você possa ouvir do céu a voz dele, ouvir dele, ainda que seja através de mim, mas a voz dele. E só assim então você sairá daqui, levando na sua bagagem algo mais para o seu ministério. Minha tarefa nesse tempo, estar aqui com vocês, é no mínimo desafiadora. No mínimo desafiadora. Quando recebi o convite pelo nosso digno presidente, pastor Onésimo Ferreira da Silva, eu pensei seriamente em recusar. Pensei. E aí, fiquei 2 dias pensando. Recuso, aceito, não. Eu podia até escorar na minha idade, falar, não, estou muito idoso, põe outros aí no meu lugar. Mas enquanto eu pensava essas coisas, enquanto eu pensava em desistir do convite, e o convite é desafiador, o pastor, conselheiro, mediador de conflitos, não é fácil. Aí me dei conta que eu sou apenas servo. E o escravo nunca escolhe o que faz, ele faz, só isso. Aí aceitei. E acredito que Deus pode nos ajudar a sair daqui pensando em alguma coisa que possa nos melhorar. Para me tranquilizar um pouco mais, eu entendo que esse ambiente, eu entendo que esse evento é uma oficina de reciclagem. Assim sendo, eu estou aqui para aprender. Assim como nós estamos aqui para aprender. Aí me tranquiliza mais. Sair daqui com algo mais. Para levar nosso ministério para a nossa igreja. Eu queria que vocês me ajudassem. Até conter um pouco essa timidez. Você é um conselheiro. Mas eu quero que você fale isso, até para me ajudar. Quando eu disser pastor, conselheiro, mediador de conflito, você diz eu e diz o seu nome. Faz um barulho santo aí. Barulho santo. Aí quebra a timidez. Vocês entenderam? Quando eu disser pastor, mediador de conflitos, fazer o seu nome bem alto, faz, eu sou, e fala o seu nome em seguida. Entenderam? Fácil, né? Fácil. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Pastor, conselheiro, mediador de conflito. Eu sou Newton. Eu sou esse aí. Amém. Aleluia. 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 Mas vamos procurar, e eu vou procurar aqui com a ajuda do Espírito Santo, definir essa palavra ouvir nesse texto. Escutar, essa palavra escutar nesse texto. E eu tenho a impressão que Deus vai nos ajudar, porque é a vontade dele. Mas por que pastor precisa ser conselheiro? O que será? Pastor precisa de ser conselheiro. Ou por que ele é conselheiro? Primeiro, porque é a vontade de Deus, Isaías 40. Consolai o meu povo. Console o meu povo. O povo sai de uma guerra cheio de conflitos, quebrado, e precisa de amparo, e o pastor é essa pessoa. Mesmo depois das batalhas,
os conflitos persistem, atormentando a alma. Mesmo depois das batalhas, os conflitos persistem, atormentando o coração. E Deus nos chamou para ser esse mediador. Consolai o meu povo. Essa palavra, ela existe, ela está registrada, ela aparece na Bíblia mais ou menos 1.500 vezes. Ouvir, mais ou menos 1.500 vezes na Bíblia Sagrada. E me saltou aos olhos esta, de Deuteronômio 6:4. Porque, pelos seus contextos, essa palavra tem um entendimento de mandamento. Conselho se dá, recebe quem quer, mas mandamento é regra para cumprir. E você vai lendo o texto, você vai entender isso, que essa palavra aí está num contexto de mandamento. Israel, ouça. Israel, ouve. Israel, ouve em Deus. Quem já não ouviu essa expressão? Ouve o que seu pai fala. Um conselho. Ouve o que o pastor fala. Quer dizer, pratica, ouve, cumpre, aceita. Em São Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, registra um perito, um professor jurídico, um mestre do direito, em audiência com Jesus. E nessa audiência ele quer saber qual é o maior mandamento. De pronto Jesus tem a resposta. O maior, o melhor mandamento é esse: ouça, ó Israel, o nosso Deus. Mandamento. Qual é o maior mandamento? Ouvir Deus. Assim então, eu posso concluir que esses dois textos já citados, talvez aí forma o credo, a maneira dos primeiros irmãos entender Deus, um único Senhor. Também me leva a entender que eu, você, nós, como ministro de Cristo, como ministro do Evangelho, a nossa primeira tarefa, a nossa primeira função, precisa ser ouvir Deus. Ouvir Deus. Até porque os conselhos que você vai dar deve vir do céu, deve vir de Deus. Para ter eficácia, esses conselhos devem vir de Deus. Ouça, Israel. Deus. Estou me lembrando aqui de uma situação que dizem, eu não vi exatamente, que havia um grupo de pessoas conversando, e o assunto era esse: capacidade, liderança. E um desses que estava ali disse: eu só queria ver o rosto de Abraão em um embate teológico com essas filigranas teológicas da atualidade. Coitado de Abraão.
Mas esse autor te disse uma diferença. Abraão conhecia Deus. Abraão conhecia Deus. E isso faz toda a diferença. Amém? Pastor Wesley falou aqui dos desafios que eles vão acontecendo, e a gente vai superando da maneira que o Senhor vai dando graça. Aí eu lembrei, enquanto ele estava falando aqui, eu lembrei de uma situação. Vou me cuidar aqui para não falar nomes, mas também não teria problema. Fui pastorear uma igreja histórica, e que não é a que eu estou agora. E o irmão muito culto, acho que é a palavra que define ele. Terminou a escola bíblica, e ele falou, pastor, eu quero uma audiência com o senhor. Falei, você quer falar comigo hoje? Ele falou, hoje já, quero falar hoje. Tá bom. Como não tinha muito espaço, falei, vamos subir a galeria da igreja. Subimos. Aí chegamos lá, ele falou, pastor, eu entrei algumas vezes aqui na secretaria da igreja, e eu não vi o seu diploma, a universidade que o senhor cursou. E eu precisaria saber qual é a universidade que o senhor se formou, porque eu tenho que falar isso para meus filhos. E eu falei, e agora? Eu conhecia a história da igreja. Falei, se eu falar que eu não tenho curso superior, já vai começar a campanha para troca o pastor. Se eu falar que eu tenho curso superior, estou mentindo. Aí pronto, ficou pior, né? E é a hora que o Espírito Santo trabalha, né? Dentro de minutos, ali, segundos. Falei, querido irmão, dá mais um tempinho de tempo, dá mais um tempinho para mim. Eu quero provar para você que o que eu preciso passar para os seus filhos também, por irmão. Eu não dependo do banco da faculdade. Eu dependo do céu. E eu costumo buscar do céu. Me dá um tempo para você entender isso. Ele falou, vou te dar, porque eu vou sair da igreja. Se eu não tivesse a resposta, eu vou sair da igreja. E ele ficou esperando pouco tempo. Ele se mudou da cidade, foi para um outro bairro muito distante, outra cidade inclusive, e ele continuou congregando lá até o último dia que eu pastoreei a igreja, ele ficou. Ele não saiu da igreja. E os filhos cresceram, foram até a adolescência ali ouvindo aquilo que Deus havia me dado. É isso. Conhecer Deus, buscar de Deus. Buscar do Senhor aquilo que eu preciso falar para o meu povo. Buscar Deus, eu preciso conhecer melhor Deus, conhecer sempre Deus. E é preciso a gente olhar para outros também, buscar em outros ensinamentos, buscar em outros conselhos. Mas aí é difícil, né? Muito difícil buscar conselhos. Difícil. Porque a gente chega, falou aqui o pastor Marcos, coisas parecidas, a gente podemos chegar a um nível de falar, quem é que pode me ajudar? Se eu me resolvo sozinho. E às vezes não. Às vezes não. Então, se cercar de alguém que possa ajudar, pode ser salutar, pode ser bom. Nós vamos ver lá no capítulo 18 de Deuteronômio, de Êxodo, melhor. Nós vamos ver Moisés, chamado de Deus, homem chamado de Deus. Eu não acredito que alguém ousaria questionar, duvidar do chamado de Moisés para uma tarefa tão interessante que marcou a história do povo na terra. E ele podia estar na sua mente, sendo nivelado a régua lá em cima, no topo. Porque o chamado era ele.
Deus o havia chamado. Mas ele precisou. Sem discutir o mérito. De que eu vou citar. De repente, Jetro percebeu que Moisés não poderia ir longe. Percebeu que se ele não fosse ajudado, ele entraria numa rota de conflito e às vezes intransponíveis. E se apresentou. Se apresentou como conselheiro. E Moisés, de pronto, ouviu Jetro. E se você for ver o capítulo todo lá, você vai ver que deu certo ouvir Jetro. As tarefas que Deus muitas vezes nos coloca, porque Ele confia em nós, Ele sabe que dá certo, vai dar certo. Essa é a maneira de eu pensar. Se Deus me colocou aqui, é porque Ele me conhece, Ele vai me ajudar e vai dar certo. Vai dar certo. E às vezes pode passar por nós que é fácil. É fácil. Mas há tarefas que Deus nos dá, irmãos, para servir o seu reino que pesa. Essa é uma delas aqui, ó, pesa. Pesa. E se pesa, talvez não se consegue superar sozinho. Aí então, quando não se consegue superar sozinho, se instaura conflitos, crises, que podem ser o fim. Pode ser o fim. Bom seria perceber a necessidade de pedir ajuda antes de se instaurar a crise. Antes. Jetro percebeu isso. Moisés entendeu que seria bem-vindo. Ele precisaria dessa ajuda. Bom seria perceber antes para evitar o quê? Danos, perdas, maior desconforto. Uma coisa que eu não posso esquecer. Nesta vida, neste mundo, nesse tempo de vida, sempre vai haver gente mais bonita, sempre vai haver gente mais carismática, sempre vai haver gente mais inteligente do que eu. Mas para entender isso, é preciso de uma dose de humildade. Para entender isso. Sempre tem alguém que pode me ajudar. Sempre tem alguém que pode me ajudar. Eu vou citar duas situações. Uma lá no Velho Testamento, outra no Novo Testamento. Salomão estava diante de um conflito. Eu fico pensando se fosse eu. Como é que eu ia resolver esse negócio? Nascem duas crianças, acho que ao mesmo tempo, mas uma morre. E uma dessas mães, aí é a suposta mãe, disse: eu não posso chegar em casa sem filho. Mais ou menos isso. Vai e se apropria do filho que estava vivo e leva para casa. E essa demanda chega a Salomão. E esse conflito chega a Salomão. E ele
Calma, eu percebi calma ali, eu percebo calma. O que eu vou fazer aqui? Há uma criança, há duas dizendo que são a mãe. Acho que ele olhou assim, não parece muito com essa mãe, também não parece muito com essa. Criança quando nasce não parece com ninguém, né? Parece com ninguém. A gente fica mediando as coisas. Não, parece com a mãe, parece com o pai, não, parece com o vô. Aí o vô fica todo assim, né? Depois vê que não parece nada, não. Vai crescendo, não parece. E disse, traz uma espada. Conselheiro, às vezes, não sempre precisa ser homem, pastor, de coragem. Mas tem também certeza do que vai fazer. Ter certeza do que vai fazer. Buscar de Deus o discernimento. Acho que essa é a palavra, buscar discernimento de Deus na hora do conflito. Geralmente, irmãos, aqueles que tomam decisões afobado, não tem dado certo. Não dá muito certo. Mas aqueles que têm paciência e buscam em Deus sabedoria. E aí nosso irmão Tiago falou, se você tem falta, você tem que pedir para Deus, e Ele tem, Ele dá. Mas é preciso de uma dose de coragem, buscar sabedoria, para mediar alguns conflitos, ou todos os conflitos que vieram a você ou a nós. Olha a coragem. Traga uma espada. Meu Deus. Traga uma espada. E qual é a solução, Salomão? Divide a criança ao meio, assim cada um leva uma parte, então todo mundo satisfeito. Meu Deus. Dividir a criança. Mas nesse momento, com essa dose de sabedoria, ele entendeu, ele compreendeu. Esta é a mãe. Aqui, leva para casa a criança. Viva. Porque a mãe mesmo disse, não, dá para ela. A verdadeira mãe não queria ver o filho morto, dá para outra, dá para ela. E está tudo certo. E aí Salomão disse, é você que é a mãe. Difícil, irmão. Quantas vezes? Você sabe disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez não seria, mas eu vou falar de experiência. Quantas vezes, diante de conflitos assim da igreja, estou falando de assunto da igreja, e eu não sei resolver tudo, claro que não sei. E olhar para os lados, olhar para todos os lados. Aí chegar na esposa e falar, você sabe o que está acontecendo? Para a esposa. Você pode gastar 2 minutos comigo aqui. E eu quero buscar de Deus uma maneira de solucionar isso aqui. E ela sempre está pronta. Depois daqueles minutos, quem sabe 2 minutos, 1 minuto de oração, parece que luz vai se abrindo, os horizontes vão se abrindo, e aí você tem uma solução. Esposa pode ser uma conselheira. Mas tem que saber, conselheiro não pode ser aquela pessoa que você não confia tanto. Eu falei aqui de Jetro, um sacerdote dos midianitas, mas também é da família de Abraão. Nem tudo está perdido. Mas a experiência contou. E outra coisa aí, talvez o grau de parentesco ali fez com que Moisés falasse, vou ouvir. E quando ele ouviu, disse, essa é a solução. Essa é a solução. Talvez ouvir a esposa seja bom. Pode ajudar, sim. Pode ajudar. E Deus, eu vou repetir isso aqui, Deus está sempre pronto. Diante de um coração humilde, ajudar. A Bíblia diz que Deus, Ele exalta o humilde, não é isso? A Bíblia diz isso? Deus exalta os humildes, mas os arrogantes? O arrogante é aquele que chegou no nível, né? Chegou no topo. Agora eu não preciso mais.
É claro que uma experiência assim bem modesta, mas eu fui entre os estagiários, não é você não, viu, Gelson? Não foi você não. Tem que falar. Eu estava estagiando, seminarista, e aí chamei para um conselho, né? E ele disse para mim o seguinte: eu acabei de sair de um curso de bacharelado, e o senhor que fez o curso pastoral quer me ensinar? É isso. Acabei de bacharelar em teologia, e o senhor que fez só o curso pastoral quer me ensinar? Aí eu contei umas historiazinhas para ele. Contei umas historiazinhas e falei para ele: tá bom, você faça a tua mala, porque amanhã você volta para a sua igreja de origem, está encerrado o seu estágio aqui. Até porque não foi a primeira vez, né, que ele agiu semelhante. Estou dizendo o Gelson, que o Gelson também estagiou comigo, mas não foi ele, não. Por que eu vou pedir ajuda se eu sei tudo? Será? Será? Por que eu vou me humilhar? Tem uma pessoa no auditório que sabe o que eu vou falar aqui, ó. Às vezes eu tenho até falar: não, vou deixar pedir amanhã esse conselho, porque eu sei da tarefa, a tarefa são árdua aí. Vou deixar para amanhã, mas que eu vou pedir o conselho, eu vou. Porque eu preciso. Eu preciso buscar conselhos. Eu preciso me enriquecer através dos outros também, por que não? Por que não? O conselheiro precisa ter intimidade com Deus. Então procure alguém, se você for buscar um conselheiro, você busca alguém que tenha intimidade com Deus. E que você conheça isso. Porque ele vai receber do céu o conselho para passar para você. E os conflitos que você possa estar vivendo, será resolvido aí. Vai te ajudar. É possível que vai te ajudar. Confiar em alguém que você não tem tanta certeza é um risco de você ser exposto logo em seguida. Ou em uma situação. Ser exposto. Moisés, eu acho que acreditou. Falou: meu sogro não vai me trair, né? Então, o que ele está falando aí, eu vou aceitar, vou ampliar com ele, o ministério aqui, essa tarefa, vou ampliar com o que ele está dizendo, porque ele tem experiência. Ele tem experiência. Eu gosto dessa expressão, e ela não é minha, não. E a pessoa fazia uma analogia, talvez num curso assim, eu ouvi, e ele diz o seguinte: quando a gente vai em um banco, quem te atende lá muito sorridente, aquele jeitinho de cativar, é sempre uma pessoa bem jovem, né? Bem jovem. Mas quando você precisa de um empréstimo, você já vai para outra sala e chega lá, está alguém, talvez, de gravata, né? Meia idade, está lá essa pessoa. Bom, mas dependendo do tipo de necessidade, você ainda passa para a terceira sala. Está lá alguém de cabelo branco, é o diretor da empresa, do banco. É aquele que já passou por tudo, já passou lá pelo contínuo, antigamente era contínuo, né? Passou pelos estagiários, passou pelo gerente de conta, passou pelo gerente administrativo e agora o diretor do banco. Tem coisas que você precisa contar com esses, para não ser exposto. E a sua igreja não sofrer danos. Contar com esses, que você sabe que tem caráter, mas também tem experiência. Tem experiência. Eu não quero me colocar aqui como esse que posso só ajudar, mas tem disposição para ajudar. Tem disposição para ajudar. E eu disse aqui, acho que foi o pastor Odésio que eu falei,
que eu sempre era o pastor mais jovem. Hoje, eu estou entre os 8 pastores que estão atuando mais velho. 8 só. Eu acho que só tem 7 mais velhos do que eu, pastoreando. Nesse tempo, será que eu aprendi alguma coisa? Será que nesse tempo eu carrego alguma bagagem de experiência? Será que nesse tempo eu resolvi alguns conflitos? O que vocês acham? Muitos. Muitos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que não copie isso não. Não precisa copiar não. Vai, pastor, você está pregando, não é para copiar? Não. A experiência é minha. Quando foi instituído o pastor auxiliar, agora constitucionalmente, eu acho que eu fui o segundo. E eu coloquei logo 2 na experiência. Logo 2. E a igreja não é tão grande não. Ele falou, você é maluco? Você está doido? 2? Mas um vai cuidar de uma área, outro vai cuidar da outra área, vai somar comigo. Não, vai dividir. Vai dividir. Você vai dar só encrenca. Eu falei, não, é os 2. E depois eu acrescentei o terceiro. Hoje o meu campo, irmão, só precisa entender que, às vezes, o cabelo branco ajuda. Tempo ajuda. Hoje o campo de Jaçanã, ele é composto por 7 pastores ordenados e 3 em experiência. Já pensou esse pessoal dando trabalho? Como é que seria, Marcos? Esse pessoal querendo dividir, medir força comigo? Primeiro, ele sabe que não adianta medir força comigo, porque eu não sei lutar, não sei brigar, então não vai ter briga. Não vai ter. Ele sabe disso, desde o primeiro sabia disso, não vai adiantar. Peitar pastor Nilton é perder tempo, porque ele não vai para o confronto, não vai. Eu vou lá para o Getsemane, eu vou lá para a oração, eu vou lá consultar lá. Nunca tive problema, não. Até aqui nunca tive, alguns deles estão por aí. Nunca tive o menor problema. Eu vou falar isso pela 1000ª vez, já falei em outras ocasiões, e aí já em outra igreja, já estava em outra igreja, já não era a primeira que eu instituí esse pastor, na outra também cheguei lá e fui com essa história de ter com o pastor. E quando pedi e apresentei para a igreja, irmãos, olha, o conselho aqui aceitou que fulano de tal vai ser introduzido e tal, uma irmã caridosa, até fazia parte do conselho, falou, pastor do céu, o senhor arrumou para a sua cabeça essa pessoa inteligente, de uma família inteligente aqui na igreja, ele vai te tomar a igreja. Quando o senhor pensar que ele tomou a igreja, eu falei, não vai não, irmão, que isso? Vai tomar não. Pastor, eu conheço as histórias, pastor, o senhor fez uma besteira. Eu falei, não fiz, irmã, ele não tem o que tomar de mim, porque eu não tenho igreja. Só toma de alguém alguma coisa que se tem. Eu não tenho igreja. Pela graça, pela misericórdia, Deus me chamou e eu cuido da igreja de Deus. Se ele tiver de tomar, vai ser de Deus. E lá ele não chega para tomar agora. Então, irmão, vou dormir em paz. Vou dormir em paz. Eu não tenho igreja. Então lutar comigo é besteira, não tenho igreja. Talvez essas experiências sirvam para alguma coisa. Sirvam para alguma coisa. Mas eu olhei no relógio aqui, o tempo passou muito rápido. Acho que o medo de estar aqui, o tempo passou rápido. Mas eu não queria dizer isso para você. Viu que eu já aposentei aqui, está aposentado. Está aposentado. Talvez um pouco é conhecimento de causa. Mas pode ser também, eu que acredito, seja a vontade de Deus. Mas há entre nós, e eu não queria estar dizendo isso, mas tem colegas valorosos, homens de Deus, mas o seu ministério pode ser comparado a uma locomotiva que vai a todo vapor, batismo. Na igreja, batismo com o Espírito Santo, abertura de novas congregações, formação de novos obreiros, e aquela festa, a igreja se multiplicando, mas
já ficou no passado. Ficou no passado. E se comparado à locomotiva que vai e que desliza a todo vapor, mas encontrou uma pilastra resistente e bateu nessa pilastra e agora não vai mais. Não vai mais. Talvez a possibilidade de voltar seria uma das. Mas voltar para onde? Para quem? Não tem para onde ir. E desanimado nesse choque, nessa pilastra, o desejo é parar. Não dá mais. Não dá mais. Será que não é esta hora de você buscar um conselheiro? Alguém da sua confiança? Alguém que já viveu e que você conhece a história, para dizer como é que eu saio dessa pilastra aqui. Chocou aqui, não vai mais. Para frente não vai. Batizo 30, sai 12, sai 15, sai 20. Recebo 10, perco 12. E você vai fazer a conta, não tem saldo. Não tem saldo. E nós, que lidamos, que somos líderes, não importa o nível de liderança, mas somos, seria a pessoa certa. Mas será que as pessoas confiam na gente mesmo? Para vir buscar conselho? Aí conta uma história, um pastor famoso, você deve ter ouvido já de contar isso. Ele disse que tinha uma grande igreja, e ele abriu uma outra igreja com outra denominação, e aí ele arrumou um salão muito grande, preparou o salão do jeito que ele achou, mas aí quando ele percebeu, chovia dentro, e aí chegou um dia, quinta-feira, tinha ele mais 3 pessoas no culto. 3 pessoas no culto, ele acostumado com multidão. 3 pessoas, aí ele se jogou, chorou, se lamentou. Aí quando ele se levantou daquele lamento, daquela oração, os irmãos vieram para o primeiro banco e prestes combinaram eles. Falou, pastor, a gente quer se despedir do senhor. A gente está saindo da igreja. Mas qual o motivo? A gente não quer um pastor fracassado, não, que chora. Um pastor que grita na oração. Um pastor que lamenta. Não, nós estamos saindo da igreja. Porque queremos um pastor avivado. Um pastor que não chora. Um pastor que não se lamenta. A gente já veio interpretado assim. Interpretado assim. Mas se você é um desses que o ministério está assim, bateu, não vai mais. Não vai. Talvez seja esse o momento de você conversar com Deus e pedir, descobrir alguém que possa te ajudar, te aconselhar. Te aconselhar. E ele pode te ensinar você sair do lugar, sair dessa pilastra, porque já saiu de algumas, sabe como sair, e você vai deslanchar novamente com o seu ministério. Mas eu também pensei aqui numa história. Por que essa locomotiva bateu nessa pilastra? Alguma coisa aconteceu. Falta de atenção, eu não saberia dizer, alguma coisa aconteceu, bateu. Não era para bater. Não seria desse jeito, dessa forma. Eu fico pensando se esse momento do bloqueio desse ministério não foi excesso de ou frustração por projetos mal sucedidos. Um projeto, outro projeto e não frutificou o projeto. Ou pode ser mágoas,
Será que mágoas, elas podem bloquear ministério? Eu digo que sim. Mágoas. Mas pastor fica magoado? Fica. Pastor fica magoado. Não pode ficar, mas fica. Mas fica. E aí o ministério, irmão, fica comparado a essa locomotiva. Não vai. Eu vou falar disso aqui, irmão, porque a pessoa está me ouvindo e sabe que eu falaria em alguma oportunidade. E também serve de ânimo para você. Colega nosso aqui, colega. Há 35 anos atrás, ele ficou magoado com uma pessoa de liderança da nossa igreja. 35 anos atrás. E ele comentando comigo assim, ele disse, olha, algumas vezes nas rodinhas de pastor nosso assim, citava o nome desse líder, e eu saía de perto para não demonstrar a revolta que eu tinha dele pelo nome. E eu falei, e aí, como que resolveu? Ele falou, sabe como que resolveu? E eu conheço a história. Mas líder não faz isso, irmãos. Irmãos, eu conheço a história. Conheço a história. Havia motivo para mágoa, mas não para tanto tempo também, 35 anos, né? Mas havia motivo. Humanamente falando, não havia. A história foi mais ou menos assim. Esse pastor recebe da sua autoridade o seguinte, olha, você tem esse desafio, você, querendo ou não, é esse. Ele falou, mas esse não dá. Esse desafio aí não está nos meus propósitos, então é o seguinte, não tem mais acordo, você sai da casa, tem uma semana para sair da casa pastoral, e a última prebenda sua vai ser essa. Vai ser esse mês. Mas, pastor e minha família, esse é um problema seu. É um problema seu. Tem que desocupar a casa. Uma semana para desocupar a casa, e o pastor ficou chorando. E eu conheço bem a história. Mas, irmão, homens de Deus, pode ter certeza de uma coisa, irmão. Quando uma porta se fecha até por covardia ou inexperiência, talvez, Deus abre outra. E esse pastor foi amparado. Esse pastor foi amparado por outro e até mudou de estado, e já tinha casa para morar, já tinha o que comer, mas não teve acordo com o outro líder. Agora, não pergunta para mim, cadê esse líder? Eu só posso falar que não é mais da nossa igreja. Agora o pastor continuou. Mas ele falou para mim, no desfecho, falou, pastor, eu me libertei, porque essa história é recente, o ano passado, no CRM do ano passado, eu me libertei dessa mágoa. Pode gritar o nome desse ex-líder, que não me abala mais, porque eu fui curado no CRM. Pode ser um momento de cura para você também. E eu encerro aqui, irmão, já fora do horário. Eu encerro, já fora do horário. Contando uma historinha para você. Um rei promoveu uma festa. Promoveu uma festa. E ao chegar os convidados, percebes que na entrada do palácio havia um tumulto. E claro, chegou ao conhecimento do rei que havia lá um tumulto na entrada do palácio, e ele vai se inteirar do que estava acontecendo, e havia um mendigo ali entre os convidados. Barrado, não podia entrar, as roupas fediam muito, e ele estava muito mal vestido, não tinha a menor possibilidade de entrar naquela festa. Mas o rei, ao ver, que se comoveu. Se comoveu. E disse, manda entrar. Mas rei, manda, palavra de rei, é de rei. Manda entrar, mas antes, leva lá e troque ele. Coloca a roupa de príncipe nele, coloca sapato real nele, coloca anel no dedo dele, para ninguém perceber que ele é um mendigo, mas deixa ele na festa. E assim fizeram. Trocaram o mendigo e ele vai para a festa. A festa acabou. O dia amanheceu e a festa acabou. E o mendigo sai daquela festa vestido de príncipe. Mas passou lá no banheiro onde ele se trocou.
Pegou tudo que ele usava como mendigo, colocou numa sacola e sai com ela na mão. Sai com ela na mão, eu agora sou príncipe. Mas aonde ele chegava, as pessoas não queriam ficar perto dele. Porque aquela sacola cheirava mal. Havia roupas ali, calçado, cheirando mal. E ele vai naquela expectativa que era príncipe, que agora ele seria aceito. As pessoas iam ficar em volta dele, mas era o contrário. Onde ele chegava, as pessoas se afugentavam. Mas alguém percebeu isso. Alguém percebeu, como esse príncipe está vivendo isso? É um príncipe, se aproximou dele e disse ao príncipe: eu percebo a sua dificuldade. A dificuldade está nessa sacola aí, ó. Está nessa sacola a sua dificuldade. Eu sei o que fazer com ela. E você vai caminhar, vai ser desejado. Eu posso te ajudar. Me dá essa sacola. E ele entregou a sacola. E agora onde ele chegava, ele era desejado. Aproximava as pessoas que nem imaginava que se aproximaria. Porque ele já não tinha mais aquela sacola. Essa sacola talvez represente, irmãos, uma mágoa. Sabe aquele negócio, uma mudança que você não aceitou? Eu estou falando demais aqui, mas eu vou falar. Sabe aquela mudança que você não aceita e foi com mágoa e acha que não produz porque a cidade não tem culpa, é a mágoa que você ficou, é a indiferença com a autoridade que te transferiu, talvez seja isso, mas hoje você pode se libertar. Hoje você pode se libertar. Eu sei que esse apelo é dramático. Bom, fica em pé, eu estou terminando. E você vai muito perguntar, o que ele falou aí, não sei. Mas é o que estava no meu coração, foi o que Deus me deu. Se o seu ministério está nessa condição, da locomotiva que bateu e não avança mais, saia daqui com um Jetro na sua bagagem. Nomeie um Jetro. Busque um Jetro para o seu ministério. Você precisa andar. Precisa andar. E se você perceber que há uma mágoa, há alguma coisa no seu coração, e talvez ali for bloqueio no seu ministério, jogue essa sacola fora. Se livra dessa sacola. E sai daqui renovado, com o seu ministério em alta e cumprindo toda a vontade de Deus. Mas aí é você que vai decidir. Aí é você que decide, é você que sabe. O que eu posso, se você soltar essa sacola, é jogar ela fora, tirar de você e destruir ela. E eu posso fazer isso orando por você. Mas eu vou ainda um grande desafio, eu sei que não vai aparecer, mas eu vou desafiar. Se Deus está falando com você, e você entende que você quer ajuda, e um gesto de você vir aqui à frente, é questão de segundos, é o gesto de você jogar a sacola fora, e sair daqui e renovar esse seu ministério, vai brilhar novamente. Saia rapidinho daí, quando nós oramos aqui para concluir, você chega aqui e você vai receber a oração, e nem vai ser minha. Se você estiver assim, vem aqui. O ministério parou, não vai mais, houve mágoa, você está sentindo, vem aqui à frente. É o dia D para você. É o dia D para você. Há um corajoso aí, se tiver mais, venha, pode vir. Eu quero pedir que o pastor Onésio faça essa oração aqui. Se tiver mais alguém, pode vir. Deus te chamou, irmão, para ser príncipe. Você é príncipe. Você é príncipe. Ah, não importa quantos vêm, irmãos. Se um ministério foi resgatado aqui, já valeu esse congresso, irmãos. Se um ministério foi resgatado aqui, já valeu.
Eu sinto que tem mais pessoas, mas eu sei que essa resistência é difícil. Mas eu insisto, venha. Se você está nessa condição, venha. Deus vai te honrar. O gesto de você sair daqui é jogar essa sacola fora. Você não precisa mais dela. Corre, se apressa. Tem gente com fome. E eu também. Pode vir. Se tem mais, venha. Eu vou encerrar esse apelo. Pastor Onésio, por favor. Estenda suas mãos para cá. Nós, membros do Conselho Geral, queremos pronunciar bênção sobre a vida dos pastores. Nós não podemos perder esta chance, esta oportunidade, porque é tão cara para nós esta oportunidade, esse ajuntamento, e nós precisamos tanto desse tempo de ministração do Espírito. É um tempo de lavar a alma. Quantas vezes você está lá no seu campo e a gente fica naquele desejo: se alguém pudesse orar por mim, se alguém pudesse impor as mãos sobre mim. Às vezes você pede, inclusive para a esposa, fazer isso. Ora por mim, bem, ora por mim. Porque você não tem alguém ali para ministrar a você. Talvez você até peça por telefone para alguém orar por você. Mas aqui hoje, pessoalmente, você tem a chance de ter um colega impondo as mãos sobre você, pronunciando a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você tem algo para ser liberado, algo dentro de você para ser arrancado, que está minando a sua vida, ainda dá tempo, você pode vir, porque nós estamos para abençoar a sua vida. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos em tua presença. Pai, nós temos ouvido do Senhor a tua palavra. O Senhor é quem ministra a nós. Nós somos gratos a Deus por teu amor, tua bondade. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, porque nós somos também ovelhas. Nós somos ovelhas. Nós somos tratados, somos cuidados pelo Senhor. Pai querido, a tua bênção sobre os teus filhos. A tua bênção, Senhor, de leveza, de cura, de tratamento, Senhor, das feridas da alma. Pai, porque nós vamos abençoar pessoas, vamos aconselhar pessoas, nós vamos curar pessoas, mas para isso precisamos ser curados, tratados pelo teu Espírito. Ó Deus, venha por meio do teu Espírito Santo abençoar os teus servos pastores, ministrando sobre a vida de cada um, aliviando, Senhor, a dor, curando, Senhor, tratando, amolecendo as feridas. Senhor, derrama o teu óleo, derrama o teu bálsamo, derrama, Senhor, o teu azeite. Venha sobre os teus filhos, venha sobre nós. Ó Deus, venha restaurar, venha renovar, venha curar. Ó Pai, nós clamamos que os teus filhos possam, Senhor, possam voltar mais leves, possam voltar cheios do Espírito Santo, renovados na esperança, na fé, na disposição, no ânimo. Nós clamamos, ó Deus, nós aqui estamos na dependência do teu Espírito Santo. A tua bênção, Pai, sobre os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa mais para vocês antes de vocês saírem. Quando a gente está pensando
o CRM, quando a gente está pensando os preletores, e a gente busca a Deus. Eu oro a Deus, eu clamo ao Senhor, a gente fica na dependência de Deus. E Pastor Newton foi alguém que Deus pôs em nosso coração para repartir conosco nesta manhã a palavra, assim como os demais que estão aí por vir, os que estão ministrando. E é lindo ver como Deus tem, na sua multiforme graça, a maneira como Ele usa cada um, a maneira peculiar como Deus instrumentaliza cada um. Pastor Newton, um homem de Deus, de uma experiência larga aí em nossa igreja, e como a gente precisa desses homens que estão aí entre nós, que já estão na estrada, na corrida, na carreira há tanto tempo, e nós precisamos dessa experiência, nós precisamos dessas boas conversas, nós precisamos desses conselhos, da maneira como Deus vai usando a cada um. Eu louvo a Deus pela vida de todos os nossos pastores. Nós ainda temos o privilégio de sermos contemporâneos de alguns pastores das gerações anteriores. E isso é um privilégio, porque nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo na experiência, a partir das experiências. E aqui é uma caminhada, não é? Nós vamos aprendendo. Pastor Newton foi meu professor, no curso pastoral que ele mencionou aqui. Foi meu professor. Pastor Levino foi meu professor. Então nós estamos caminhando aqui entre irmãos, amigos, entre professores, mestres, não apenas pela habilidade da comunicação verbal, mas principalmente, irmãos, pela vida desses homens. A vida desses homens. E como ouvimos aqui hoje, pastor Marcos dizendo, está todo mundo observando todo mundo. Todo mundo está observando todo mundo. E com isso a gente aprende, a gente cresce. Nós estamos caminhando, um olhando para o outro, um aprendendo no olhar do outro, no respeito, na consideração, na amizade, no bate-papo, na oração, na palavra, no confronto. O tempo todo nós estamos nos esmerilhando, nos lixando uns aos outros, porque é assim mesmo, ferro afiando ferro, e Deus vai tratando conosco. Eu sou grato a Deus por todos os nossos pastores, preletores, e Deus vai continuar ministrando. À noite tem mais, amanhã tem mais, até quinta-feira, aqui vai haver um derramar. Deus está ministrando, fique atento ao que Deus está fazendo.